Bom, vamos agora então ao estudo da entropia. A grandeza termodinâmica denominada entropia, simbolizada pela letra S, está relacionada ao grau de organização de um sistema. Quanto maior a desordem do sistema, maior a entropia. A entropia e a desordem de um sistema têm a ver com a espontaneidade de processos físicos. Se a entropia e a desordem aumentam, quer dizer que o processo é espontâneo. Por exemplo, considere a queda de um copo de vidro. Esse é um processo espontâneo, em que a desordem do sistema aumenta. O processo contrário, isto é, os cacos do copo quebrado subirem sozinhos e recuperarem o copo, não ocorre, não é espontâneo e é irreversível. Outro caso é a queda d'água de barragens, que é um processo espontâneo. Nesse caso, podemos concluir que a entropia aumenta. No entanto, a água retornar sozinha para o alto da barragem não é espontâneo. Seria necessária uma ação externa, como uma bomba d'água, para realizar isso. E se fosse possível, a entropia iria diminuir. Portanto, em qualquer processo natural, a entropia do universo ou do sistema sempre aumenta. Um outro exemplo. Suponha que certa massa de água quente seja misturada com uma porção de água fria. Como sabemos, esse sistema resultante da mistura termina por alcançar uma temperatura de equilíbrio, que tem o mesmo valor em qualquer ponto do sistema. Antes de ser efetuada a mistura, teria sido possível fazer uma máquina térmica operar usando as massas de água mencionadas como fonte quente e fria dessa máquina. Isto é, a energia que foi transferida da massa quente para a fria poderia ter sido usada para a realização de um trabalho. Entretanto, após a mistura, sendo atingida a uniformidade da temperatura do sistema, embora não tenha havido desaparecimento de energia, não é mais possível convertê-la em trabalho. Isto significa que uma parte da energia do sistema tornou-se indisponível, ou seja, não pode ser usada na realização de trabalho. Para que aquela parte da energia continuasse disponível para a realização de trabalho, seria necessário que o sistema, supostamente isolado, voltasse espontaneamente às condições iniciais. Isto é, a mistura se separasse nas duas porções quente e fria primitivas. De nossa experiência diária, sabemos que isso nunca ocorre, ou seja, o processo que levou à homogeneização da temperatura é irreversível. Outra maneira de analisar esse processo consiste em observar que o sistema inicialmente se encontrava em condição mais organizada, isto é, de maior ordem, com as moléculas de maior energia cinética média, que é a água quente, separada das moléculas de menor energia cinética, que é a água fria. Depois que ocorre a mistura, o sistema torna-se mais desordenado, havendo uniformidade da temperatura. As moléculas distribuem-se aleatoriamente e trocam energia cinética entre si nas colisões. O cálculo da entropia. Para expressar quantitativamente essa característica do processo irreversível, o físico alemão Rudolf Clausius, por volta de 1860, introduziu uma nova grandeza denominada entropia. Essa grandeza, que é usualmente representada pela letra S, teria um valor que varia quando o sistema passa de um estado para outro. Essa variação, ΔS, é exatamente o que é importante conhecer, e não o valor S da entropia em cada estado pelo qual o sistema passa, de maneira semelhante ao que ocorre com a energia potencial, da qual só nos interessa a variação. Para um sistema que sofre uma transformação isotérmica em uma temperatura absoluta T, absorvendo ou rejeitando uma quantidade de calor ΔQ, a variação da entropia do sistema é dada por ΔS, que depende da quantidade de calor, dividido pela temperatura, ou também o valor final da entropia menos o valor inicial, que depende então da quantidade de calor dividido pela temperatura.
Foi convencionado que quando o sistema recebe calor, temos uma variação de quantidade de calor maior que zero. E, consequentemente, temos também o ΔS maior que zero. Ou seja, a entropia do sistema aumenta. Se o sistema rejeita calor, temos a quantidade de calor menor que zero. E também o ΔS menor que zero. Logo, a entropia do sistema diminui. Lord Kelvin menciona que é impossível construir uma máquina térmica em que todo o calor da fonte seja usado integralmente em trabalho, ou seja, seu rendimento nunca será de 100%. A energia que é dissipada na forma de calor se transforma em entropia, aumentando a desordem do sistema. Temos então que o aumento da entropia é muito importante, pois sem ele nada aconteceria. Ele é responsável pela ocorrência dos fenômenos. Isso tem relação com o significado da palavra entropia, que vem do grego en, que significa em, e trope, que é mudança. Vamos pensar no seguinte: consideremos um sistema que sofre um processo irreversível qualquer. Nesse processo, em geral, o sistema interage com a vizinhança e ambos sofrerão variações de entropia. Seja o ΔSS a variação da entropia do sistema e ΔSV a da vizinhança. A variação total da entropia, ΔST, ocorrida no processo será, evidentemente, ΔST igual a ΔSS mais ΔSV. Observando os fenômenos que ocorrem na natureza, os fenômenos irreversíveis, foi possível concluir que nesses processos a entropia total sempre aumenta. Isto é, temos seguramente ΔST maior que zero. Portanto, a entropia, ao contrário de outras grandezas, tais como a energia, não está associada a uma lei de conservação, mas ao princípio de aumento, denominado princípio de aumento da entropia. Em todos os processos naturais irreversíveis, a entropia total do sistema e da vizinhança sempre aumenta. A tendência natural do universo, a desordem, pode ser medida por uma nova grandeza, que a gente considera então como a entropia. Em todo processo, mas adotando sempre a abordagem simples, podemos dizer que a entropia é uma grandeza termodinâmica que mede a desordem em um sistema termodinâmico. Quanto maior a desordem, maior a entropia, considerando todo o universo um único sistema termodinâmico. Essa ideia leva a outro enunciado da segunda lei da termodinâmica. Em todo processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta. O sentido termodinâmico de desordem não é moral nem disciplinar. Significa apenas desorganização ou falta de ordem, qualquer que seja. Assim, se todos os alunos de uma sala ficarem em pé no fundo da classe e de costas para o professor, essa será uma condenável atitude rebelde e indisciplinada. Os alunos podem ser classificados como desordeiros, mas em termodinâmica não houve desordem, muito pelo contrário, houve ordem ou organização. E vamos ver adiante, nessa aula, como será então a ideia da desordem, a entropia. Um grande feito de Boltzmann foi perceber que o aumento da desordem no nível atômico está diretamente relacionado ao sentido da transferência de calor, o que lhe permitiu relacionar a estatística às leis da termodinâmica. Agora nós vamos falar da expansão livre de um gás. Para isto, vou desenhar aqui um recipiente onde eu terei paredes adiabáticas. Essas paredes aqui são adiabáticas. De um lado, eu vou ter moléculas de gás, as partículas de gás. Só que em um segundo momento,
esse mesmo recipiente, vai acontecer o quê? A minha parede que estava isolando o gás, ela irá se romper espontaneamente. Lembrando, mais uma vez, que de um lado eu vou ter o vácuo. Então, aqui é o vácuo. E as moléculas estão se expandindo o vácuo. Após um determinado momento, essas moléculas se expandirão totalmente, tomando conta do recipiente e entrarão em equilíbrio térmico. Agora vamos analisar essas três situações. Na primeira situação, eu posso dizer o seguinte: a parede diabática não troca calor com o recipiente, nem com o ambiente externo, então minha quantidade de calor é nula. No segundo momento, o que acontece? As partículas estão se expandindo contra o vácuo. É você empurrar o nada, você não encontra nenhuma resistência, você não tem trabalho algum. Com isso, nós também determinamos que aqui não ocorre o trabalho é nulo neste momento. E aqui, o que acontece com esse terceiro momento? Olha, eu tenho que a quantidade de calor é zero, que o trabalho é zero. Aí vamos pensar o seguinte: que a minha variação de energia, ela depende da minha quantidade de calor menos o meu trabalho. Eu sei que minha quantidade de calor é zero. O meu trabalho também é zero. Então, a minha variação de energia vai ser zero. Então, aqui eu também tenho agora a variação de energia igual a zero. Mas espera aí. Variação de energia, o que é? É energia final menos energia inicial. Se eu não tenho a variação de energia, então eu posso determinar o seguinte: que a minha energia final vai ser igual à inicial. Logo, a minha temperatura final ficará igual à temperatura inicial? Será que esse processo é isotérmico? Será que ele é isotérmico? Vamos analisar algumas outras situações. Para ele ser isotérmico, a temperatura tem que estar constante. Neste primeiro momento aqui, do primeiro desenho, eu tenho os gases no primeiro bloco. Eles estão circulando livremente e a todo ponto ele está com a mesma pressão. Então, aqui eu tenho a pressão definida, eu tenho um volume definido e tenho uma temperatura definida. No segundo momento, se eu colocasse o medidor aqui de pressão, será que eu teria a pressão e o volume e a temperatura igual a todo momento? Lembrando, o gás está se expandindo contra o vácuo. Nesse momento aqui, eu não sei aonde que ele está, a quantidade exata. Não consigo definir o volume, porque ele ainda está se expandindo, está em um processo. Então, aqui, eu não tenho uma pressão definida, eu não tenho um volume definido e nem uma temperatura definida. Com isto, eu provo que neste processo, ele não é isotérmico, porque em algum momento a minha temperatura está indefinida. Eu quero ir para frente e mostrar um outro exemplo. A gente tem a equação de Clapeyron.
Essa equação de Clapeyron, ela fala da equação de equilíbrio termodinâmico. Como assim? Lembram que lá naquele terceiro momento, depois de um certo instante, as moléculas elas atingiram o equilíbrio e se expandiram por todo o recipiente e atingiram o equilíbrio. Então, quando a gente tem um equilíbrio, a gente pode desenhar aqui um diagrama e dizer o seguinte: é pressão versus o volume. Em um determinado instante, eu vou ter uma pressão inicial e vou ter também um volume inicial. E depois, de um determinado momento, eu vou ter uma outra pressão final e também um volume final. E o meu gás, ele vai seguir uma ordem aqui. Qualquer ponto que eu traçar, o meu gás está tendo uma ordem. Ele tem por onde seguir. Então, aqui é um processo reversível. No segundo exemplo que foi passado, que eu vou desenhar novamente, falamos o seguinte. Lembram das paredes adiabáticas? Meu anteparo se rompeu espontaneamente, os meus gases estavam se expandindo espontaneamente contra o vácuo, sem trabalho algum. Só que eu não tinha o trabalho era nulo. O que eu posso dizer aqui? Pelo diagrama, aqui, pressão versus volume, em um momento eu vou ter uma pressão e um volume. Porém, eu não vou conseguir definir a ordem dele. Ele vai ser desordenado, vamos dizer assim. Ele não tem um caminho. Este processo nós chamamos de irreversível. E essa irreversibilidade nos leva a um outro entender. Vou voltar lá no primeiro slide que a gente fez. Aqui. Lembram? Quantidade de calor, 0. O trabalho, 0. Variação de energia, 0. Não era um processo isotérmico, porque em algum momento aqui eu não sabia qual que era a temperatura. Pelos diagramas, eu tenho uma outra coisa a dizer. Como eu não sei a ordem, é um processo irreversível, eu digo que a entropia aumenta. Todo processo irreversível, a entropia aumenta. E a minha variação de entropia, ela depende da entropia final menos a inicial. Como nesses três processos a entropia ela está aumentando, então a minha entropia vai ser maior que 0. Aumenta. Essa equação também é conhecida como seta do tempo.